Queridos filhos, meu Jesus fundou sua igreja, e a confiou a Pedro. Esta é a única e verdadeira igreja do meu Jesus, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, para anunciar o Evangelho a todos os povos, de todos os tempos. A missão de Pedro é anunciar Jesus, e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por meu Jesus. O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho, e não dispersar. Viveis no tempo da grande tribulação espiritual, e a igreja do meu Jesus caminhará para o Calvário. Será vitoriosa, porque a promessa do meu Jesus se cumprirá. Ainda havereis horrores na casa de Deus. Sede fortes e firmes na fé. A igreja do meu Jesus não é uma casa onde se muda de proprietário, e estes podem mudar suas cores. A verdade de sempre não pode ser mudada. Sede fiéis ao verdadeiro magistério, e afastai-vos do lamaçal dos falsos ensinamentos. Vós sois do Senhor, e somente a Ele deveis seguir e servir. Avante na verdade. Meu Jesus fundou sua igreja, e a confiou a Pedro. Esta é a única e verdadeira igreja do meu Jesus, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, para anunciar o Evangelho a todos os povos, de todos os tempos. Portanto, a única e verdadeira igreja de Jesus é a Igreja Católica, a qual nós devemos seguir. Porém, em muitas mensagens, a Mãe de Jesus nos adverte para seguirmos apenas o verdadeiro magistério da Igreja Católica, porque, infelizmente, está cada vez mais claro que esta igreja está visivelmente dividida. E esta divisão vem sendo causada pelo alto comando do clero, através dos maus sacerdotes, pela maçonaria eclesiástica, que se infiltrou na igreja há décadas. E, em nome do modernismo, tentou ensinar uma nova doutrina, totalmente contrária à doutrina ensinada por Jesus. Essas pessoas que se deixam iludir pelas novas ideologias de Francisco, e muitos dos seus comandados, não compreendem que estão sendo enganadas, e correm um grande risco de ter suas almas condenadas ao lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, condenadas ao fogo eterno do inferno. Deus não abençoa o pecado. Deus castiga os pecadores. Mas é extremamente misericordioso com aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados, humildemente lhe pedem perdão e se convertem. É bom lembrar que, a Deus, ninguém engana. É com imensa tristeza que assistimos a cada ano que passa um aumento na descaracterização da nossa Igreja Católica, de tal forma que, se formos comparar a sua situação atual com a de algumas décadas passadas, poderíamos afirmar, sem nenhum exagero, que essa de hoje parece claramente outra igreja. E qual é a causa dessa divisão da igreja? Infelizmente, o esfriamento da fé que tomou conta do clero, dos religiosos e dos leigos em sua imensa maioria. O desrespeito e a banalização de tudo o que é sagrado, a falta de interesse em buscar conhecimentos sobre a nossa religião. A falta de interesse que os pais têm de falar sobre religião com seus filhos. Tudo isso vem causando essa grande divisão, e essa grande confusão espiritual que estamos vendo em nossos dias. Chegamos ao grande momento. A fé está agora na presença, não de uma heresia particular, como no passado foi o arianismo, o maniqueísmo dos albigenses, dos maometanos. Nem está na presença de algum tipo de heresia generalizada, como ocorreu quando enfrentou a Revolução Protestante, há mais de 500 anos atrás.
O inimigo que a fé tem de enfrentar agora, e que pode ser chamado de o ataque do modernismo, é um assalto indiscriminado aos fundamentos da fé, à própria existência da fé. E o inimigo que agora avança contra nós, está cada vez mais consciente do fato de que não pode haver qualquer neutralidade. As forças que agora se opõem à fé têm o propósito de destruí-la. A batalha travada, envolvendo a sobrevivência ou a destruição da Igreja Católica. É necessário admitir com realismo e sensibilidade dolorosa e profunda, que hoje uma grande maioria dos católicos sente-se desnorteada, confusa, perplexa e desiludida. Estão sendo espalhadas heresias contra o credo e a moral, provocando confusões e revoltas. Vai se solapando a liturgia, afundando no relativismo intelectual e moral, na permissividade, caindo na tentação do ateísmo, do agnosticismo, do iluminismo, de uma moral indeterminada, de um cristianismo sociológico, sem dogmas definidos, e sem moral objetiva. O grande ataque contra a nossa fé está de forma bem visível, ligado aos atentados contra a Santa Missa. Quantas profanações estão sendo feitas dentro de nossas igrejas, e, em muitos casos, com a conivência dos próprios sacerdotes. A Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. É o mais importante ato que podemos participar. A Santa Missa deveria ser celebrada com o mais profundo respeito. No entanto, as santas missas de hoje estão sendo cada vez mais transfiguradas, e as nossas igrejas, transformadas em verdadeiros palcos de festa, e de profanações dos mais diversos tipos. Muitos celebrantes não estão mais fazendo corretamente o ofertório. A grande maioria omite as orações, e alguns, até mesmo o lavabo. A frieza na consagração, a velocidade com que é feita a elevação do pão e do cálice, para que ocorra a santa transubstanciação das espécies, no corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, chega a cortar o coração. Será que eles, sinceramente, ainda acreditam que o Salvador e Redentor da humanidade acabou de se fazer presente, a partir daquele esplêndido momento? E, para aumentar a nossa dúvida, se ainda acreditam na Sagrada Eucaristia, muitos celebrantes agora deixaram de se ajoelhar para reverenciar Jesus em sua chegada no altar. Será que o Altíssimo não merece que se prostrem na Santíssima Consagração? Durante vários séculos, na história da Igreja, apenas 2 grupos de pessoas podiam tocar a Sagrada Eucaristia: os sacerdotes e os diáconos, pois esses são os únicos que receberam a unção divina para tão santa missão. No entanto, nas últimas décadas observamos com grande tristeza os leigos profanando o Santíssimo Sacramento, com a permissão e até incentivo do clero, para que o ministrem e o recebam. Dessa forma, através da comunhão na mão, muitos fragmentos da Eucaristia caem ao solo, e são pisoteados, após terem sido manuseados indevidamente, pelos ministros da Eucaristia. Ou seja, é uma total falta de respeito ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Recentemente, os eclesiásticos aumentaram a profanação das sagradas espécies, ao cancelarem o uso da patena, pois essa impedia que os fragmentos caíssem ao chão, durante o trajeto de deslocamento da Eucaristia, até os fiéis que a recebem. Cada vez mais, o sagrado é desrespeitado em nossas igrejas. E quem faz isso são os sacerdotes seguidores da falsa Igreja de Francisco. Essa falsa igreja
que encoraja aqueles que, por livre escolha, preferem viver em pecado e perseverar nas suas maldades sem escrúpulos, gritando os seus slogans. Viva a vida! Vivamos a vida, paz, alegria. Comamos, cantemos, dancemos, divirtam-se todos. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Deus não nos proíbe o divertimento, por isso não seremos condenados, nada de escrúpulos, portanto. Não irás para o inferno, porque o inferno não existe, portanto, não há condenação eterna. É isso que pensam as pessoas que são enganadas pela falsa doutrina de Francisco. É impressionante como essa falsa igreja cresce de uma forma gigantesca dia após dia. É por isso que nas pesquisas mais recentes constataram um aumento do catolicismo no mundo, mas, na verdade, o que aumentou é a quantidade de católicos seguidores de Francisco, que preferem seguir aos seus ensinamentos e as novas ideologias ensinadas por grande parte do clero, principalmente o clero da Alemanha. Está escrito na Bíblia: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Observamos também com tristeza a grande falta de interesse de muitos sacerdotes, que, em suas homilias, não ensinam mais aquilo que realmente deveriam ensinar, não valorizam a oração, não são mais feitos apelos para que as pessoas rezem em casa, para que dediquem diariamente um tempo em família, a seu Deus. Também, não se mostra mais a importância da oração do Santo Rosário e do Santo Terço, pedidos que foram feitos com tanta insistência por Nossa Senhora, em muitas das suas aparições. A grande maioria dos sacerdotes, por constrangimento, ou esfriamento na fé, não alertam mais contra a existência e o poder destruidor dos demônios, que vivem tentando se infiltrar nas almas, para corrompê-las e levá-las para o inferno. A grande maioria dos padres simpatizantes de Francisco falam muito sobre a grande misericórdia de Deus, mas não ensinam que esse mesmo Deus também castiga aqueles que por livre escolha o desobedecem. O livre-arbítrio existe, e você pode fazer livremente as suas escolhas. Mas, não se esqueça, para cada escolha, uma consequência. Quem escolhe obedecer a Deus, e se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, receberá a misericordiosa e a justa recompensa de Deus. E aqueles que escolhem obedecer ao demônio, receberão o justo castigo e a condenação das suas almas ao fogo eterno. Simples assim. O tempo está correndo, o mal aumentando. Os pecados aumentam, as almas se perdem. O verdadeiro amor pelo bem se extingue. O inimigo se aproxima. Levantai-vos, soldados de Cristo. Sobre o símbolo da Santa Cruz venceremos. Nessa batalha final, entre o bem e o mal que estamos vivendo, os verdadeiros cristãos, aqueles poucos clérigos e leigos, que não têm vergonha de testemunhar a doutrina de Cristo, serão vencedores. E quem nos promete isso, é Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus.